E aí? Seja muito bem-vinda, você que é advogada feliz, realizada, está atuando no mercado pet, fazendo o quê? Assessorando empreendedoras do mercado pet. Isso aí, empreendedoras do mercado pet. E o que você faz exatamente? Você ajuda elas a proteger, a ampliar a proteção, valorizar, avaliar e negociar bens intelectuais. E eu vou vou usar como exemplo marca. Imagina que a tua cliente, ela é proprietária, ela é uma veterinária proprietária de um pet shop e de uma clínica veterinária. E nesse pet shop ela vende produtos, ela presta serviço de banho e tosa, ainda tem um consultório também, tem taxi dog, e aí cuida de cães, de gatos, animais de pequeno porte, enfim, sua cliente está realizada, mas ela precisa da sua assessoria para poder proteger a marca dela. Vamos considerar que ela já foi lá sozinha, olha que pecado, foi sozinha na NPI, depositou o pedido dela, de registro da marca dela, do jeito que ela entendeu, não fez classificação direito, não fez nada. Na cabeça dela tá tudo certo, ela olhou lá um grupo de atividades, mais conhecido como classe, foi lá, seguiu passo a passo que estava constando, viu na internet e tal, e foi lá e depositou o pedido. Muita calma nessa hora. Num vídeo anterior, eu já falei sobre a necessidade de um especialista como você, advogado iniciante, que vai ajudar essa cliente que achou que fez uma boa coisa, mas não fez. Beleza? O que ela fez de errado? Ela tentou depositar sozinha, ela não contou com a sua ajuda advogada iniciante. Beleza? Porque você é quem detém o conhecimento em relação aos critérios, aos procedimentos, não só a partir do depósito ou preparatórios para o depósito, não, alguma coisa antes. Você teria condições de ajudar ela a desenvolver, até auxiliar a pessoa que fosse criar a marca para ela, você daria a sua opinião, sua contribuição técnica para que fosse criada uma marca com distintividade. Isso seria muito importante ao longo de todo o processo de concessão e também depois. Mas isso é num vídeo anterior, beleza? Esse vídeo aqui, ele tem como principal objetivo falar do seguinte tema, Essa marca que foi comentada aí, que na minha opinião não deveria ter sido depositada pela própria cliente, que é sua cliente hoje, a veterinária, ela pode ser negociada, beleza? E aí, para ela ser negociada, como eu falei, o que você faz? Você protege, amplia a proteção, avalia, valoriza e negocia, beleza? Quanto à questão da negociação, o critério para você negociar algum bem intelectual, inclusive marca, você tem que saber o quê? Avaliar. Você tem que saber como fazer para avaliar uma marca. E não é simples e nem fácil. Tem coisas que são simples e não são fáceis. Avaliar não é simples e não é fácil. Por quê? Porque exige alguns critérios específicos que você, advogado iniciante, tem conhecimento para auxiliar essa cliente. Existem escritórios que são especialistas em avaliação de patrimônio intelectual, bens intangíveis aí. Existe um critério, inclusive empresarial, numa outra oportunidade eu vou falar sobre isso, e você que está assistindo esse vídeo, se você tiver dúvida sobre como se tornar uma assessoria jurídica que tenha condições, tenha validação, esteja certificada para poder atuar como uma empresa que apresenta um laudo de avaliação, deixa teu recado aí, deixa teu comentário e se prepara, porque esse conteúdo você deve compartilhar não com qualquer pessoa, somente com aquelas pessoas que vão valorizar e não vão fazer você perder seu tempo e nem eu perder o meu, beleza? Então, a avaliação, ela segue sim critérios específicos. Nesse caso que eu estou falando, é uma avaliação de marca. Então,
Esses critérios específicos são critérios técnicos, como, por exemplo, análise socioeconômica da empresa, a quantidade, né, o patrimônio tangível dela, o que essa empresa realmente tem, o fundo de comércio, tem o time dela, quais foram os investimentos que foram feitos ao longo dos anos, nos últimos 24 meses, por exemplo, o que essa empresa tem, quem ela é no mercado, como ela é vista pelos clientes, de repente uma pesquisa de satisfação que é feita, existem vários pontos específicos que são levados em consideração para poder identificar o valor. Tem gente que chama de valuation, certo? Mas é basicamente o seguinte, você identificar, vamos considerar dois tipos de patrimônio aí, neste exemplo, né? Marca ali, tá? A marca ali, ela é um bem intangível, a marca ali. E o negócio, você tem o fundo do comércio, estoque, as pessoas, enfim, quem é essa empresa perante os próprios clientes dela, perante os fornecedores, perante os seus próprios concorrentes e também no mercado, ok? Esse é o primeiro item. Agora, eu vou falar com vocês sobre um exemplo aplicado em relação à questão da avaliação de uma marca. Vamos supor, este pet shop, diferente de um outro pet shop com uma estrutura menor, vamos considerar que essa empresa, esse negócio dessa veterinária que te procurou, você advogada iniciante que está atuando aí na propriedade intelectual, mercado pet, você assessora empreendedoras do mercado pet e ajuda elas a protegerem, ampliar a proteção, avaliar, né? Valorizar e negociar. E o foco aqui é negociação. E anteriormente, né, eu já tinha falado sobre a avaliação. A avaliação segue critérios específicos. E aí eu vou dar um exemplo para você de uma empresa que é de propriedade de duas sócias veterinárias. Elas saíram da faculdade, o negócio deu certo, elas montaram um consultório. E daquele consultório com o nome das duas, né, Joana e Maria Consultório Veterinário, virou Joana e Maria Consultório Veterinário e Pet Shop, que virou Joana e Maria, né, Centro Clínico Veterinário. Olha só a evolução que houve aí nesse tempo que passou e o resultado do empreendedorismo dessas duas guerreiras, Joana e Maria, duas veterinárias. Muito bem. Como que você pode entender o valor que tem? Primeiro, bens tangíveis. O que são os bens tangíveis? Elas não evoluíram de uma locação, de repente entrou uma grana no início do negócio, o negócio foi dando certo e elas compraram, elas adquiriram um patrimônio que era aquele imóvel comercial ali. Já começou a valorizar, antes não tinha nada, era investimento particular das duas, a empresa, o negócio começou a se pagar, depois esse negócio se pagando, gerou um valor de investimento, elas investiram e adquiriram um patrimônio, que é o imóvel. Elas foram se desenvolvendo e se tornaram as melhores vendedoras, né? Assim, a empresa delas, né? Esse consultório veterinário, ele passou a se tornar um lugar onde vendia muita ração, muitos produtos, e elas evoluíram para a locação de uma outra loja. Então, elas já adquiriram o imóvel do consultório, alugaram a loja ao lado, o negócio continuou bombando, dando certo, e aí gerou uma outra grana de investimento, compraram, tem 2 imóveis agora. E não só isso, são reconhecidas pelos fornecedores como da região, é o lugar onde mais vende produtos de várias linhas. Elas já ganharam premiações, elas já ganharam prêmios de batida, né, elas já bateram muitas metas de vendas e elas compram os produtos mais baratos ali. Então, assim, tem um movimento muito bom, muito bom. E também elas montaram, né, adquiriram, aí compraram o segundo imóvel, aí foram para o terceiro alugado e aí depois compraram também isso, sei lá, num prazo de 10 a 15 anos. Então, hoje,
elas foram evoluindo, elas têm 3 imóveis comerciais e mantiveram ali, ó, um centro clínico. Tem uma parte de atendimento, tem uma parte de venda de produtos e de prestação de serviços. Beleza? Então, bens tangíveis nós temos aí, ó, 3 imóveis. Olha só, em 15 anos, em 10 anos, adquiriram 3 imóveis, certo? E você vai perceber também que tudo que eu contei para você, advogado iniciante, quando você está analisando aquele caso da sua cliente, das suas clientes, que elas evoluíram, ao adquirir esses imóveis e ao melhorar o conceito daquela empresa, elas melhoraram a relação. Então, imagina quanto que elas ganham comprando mais barato a ração, os produtos, porque elas têm condições, elas investiram na equipe dela, no time de vendedoras, que na verdade não são só vendedoras, são consultoras de venda. Existe uma diferença enorme. Existe uma diferença enorme também daquele estabelecimento comercial, daquele negócio em que o próprio prestador de serviço, colaborador ou colaboradora, ela diz, né, muita coisa boa, ela valida aquele estabelecimento. E aí fica uma coisa assim, como se todo mundo vê aquele estabelecimento ali, aquela empresa, como um lugar de muita referência. E aí você focando, né, neste momento na avaliação. Então você vai ter a consideração, né, focada aí no patrimônio dos imóveis, né, constituído pelos imóveis, o conceito, né, o grande negócio aí, né, as pessoas olham para aquela empresa e desejam. Então pode ter investidor de olho aí, os próprios clientes se sentem muito bem, falam bem, ganhou prêmio da categoria pela indústria, né, jornalística, aí fizeram a matéria e foi divulgado. Tudo isso acumula pontos para a avaliação desse negócio. E elas acabaram expandindo, então não tem só mais uma unidade, tem 2, 3, 4, enfim. Isso tudo vai levar a um exemplo específico de critério de avaliação, que vai ser, por exemplo, de 3 a 6 meses de faturamento mensal. Beleza? Então, guarda essa dica aí, ó. Se você está querendo entender uma base, né, um item de valoração de uma marca, por exemplo, ele é isso. Essa marca que acompanhou esse desenvolvimento deste negócio, nesse momento, com 2, 3 unidades, ela vai se desenvolvendo ali, ó, considerando o faturamento. É um dos itens, são vários, mas um dos itens é o faturamento. Então, o faturamento ele é importante, sim, porque ele vai ser um dos itens considerados para poder confirmar o valor daquele estabelecimento comercial ali, daquela empresa. O fundo de comércio vai ser outro. Esses conceitos todos, a forma, né, ou como o mercado vê esse negócio, é outro cliente, e são vários. Se você tem dúvida sobre esses itens aí, deixa o teu recado, diz qual é a sua dúvida sobre esse item, né, de avaliação, que é o faturamento, beleza? Porque ele é um dos itens que ajuda toda empresa, né, toda assessoria que vai emitir o laudo de avaliação vai considerar o faturamento, ou trimestral, ou semestral, e dependendo da empresa, anual, bienal, trienal, enfim. Tem uma série de critérios, mas guarda essa dica aí, que é faturamento, ok?